vamos para o nosso devocional que eu fiquei devendo para vocês. Tá em Gênesis 28, versículo 15, e fala o seguinte, gente: eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não o fizer o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Com muito medo ele disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto à cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta são e salvo à causa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E essa pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. O foco aqui que eu queria trazer para vocês é literalmente a pedra e a promessa que Deus deu ali para Jacó. Hoje essa foi a palavra do culto e falou muito ao meu coração, e eu queria trazer para vocês de forma que vocês consigam aproveitar aquilo que vai encontrar lugar dentro de você. Eu falo que às vezes a gente não consegue associar o todo de uma palavra que Deus nos entrega, justamente pelo fato de não estarmos conectadas ali com alguma parte daquela mensagem, mas eu falo que nada é por acaso, e quando algo chega até nós, independente da forma como chega, Deus tem um recado para nós. E hoje de manhã um recado foi muito claro ao meu coração, foi muito claro o recado ao coração de muitas pessoas que estavam ali. E em muitos momentos Deus nos coloca em situações extremamente desconfortáveis para que a gente consiga descansar nele. Olha que engraçado. Eu penso que na minha vida eu já vivi muitos momentos em que eu precisava ouvir a voz de Deus, mas eu tava em um excesso tão grande, ou de trabalho, ou de funções, ou de pensamentos, que eu não conseguia descansar, eu não conseguia parar para ouvir. Sabe quando a gente tá no nosso dia a dia, a gente começa a viver uma situação em que no trabalho uma pessoa chega e começa a conversar com a gente, e a gente tá concentrado em outra coisa, fazendo outra coisa, e a pessoa vai falando, quando ela termina, ela fala assim: você ouviu, Yara? Aí você para e fala assim: não, fala tudo de novo, porque você tava ocupado fazendo uma outra coisa. E em muitos momentos nós nos encontramos exatamente dessa forma, quando Deus quer usar alguém para falar conosco, quando Deus quer trazer uma palavra para nós, quando Deus quer nos direcionar para um novo lugar e para um novo momento, assim. Eu tenho pedido constantemente, eu tenho falado com vocês aqui na grande maioria dos devocionais, para nós pedirmos para que Deus aumente a nossa fé e para que Deus nos torne sensíveis ao que Ele tem para nos falar. Então esse é o meu pedido nesse momento, para que vocês coloquem o coração de vocês nas mãos de Jesus, para que vocês permitam que Ele toque o coração de vocês, permitam que Ele derrame a paz sobre vocês, permitam que Ele conduza vocês a um novo nível de intimidade com Ele. Nós só reconhecemos a voz de quem nós temos intimidade. Então, todo o foco dessa palavra e das palavras que eu tenho compartilhado com vocês é para que nós tenhamos intimidade, para que nós possamos conhecer Jesus e reconhecermos quando Ele trouxe algo ao nosso coração. E teve algumas frases que eu anotei ao longo dessa palavra que fizeram muito sentido para mim, eu acredito que elas vão fazer muito sentido para vocês também. Quando Jacó repousou ali naquela pedra, e foi muito o que eu entendi, assim, ele não deve ter sentido um conforto, né? Com toda certeza, deitar sobre uma pedra não é confortável. E naquele momento Deus poderia ter provido com um travesseiro para ele, né? Ele poderia ter provido com algo bem macio para ele descansar, mas ele colocou Jacó no desconforto. E nesse lugar de desconforto, Deus trouxe para Jacó uma certeza, através daquele momento desconfortável, de que ele estaria ali, de que ele cuidaria dele, não só dele, mas da descendência dele. E a partir do momento que ele teve essa revelação, ele colocou Deus como centro de todas as coisas dali para frente, prometendo que ele edificaria um lugar santo. Em muitas adversidades que nós vivenciamos, nós não conseguimos ver Deus naquilo pelo simples fato de estar extremamente desconfortável. Em muitas situações que eu vivo desconforto, eu ainda assim consigo desfrutar
da palavra de Deus ao meu coração. Em algumas outras, eu desfruto do silêncio absoluto de Deus e uma percepção de que as coisas não estão acontecendo. E uma parte que tocou muito o meu coração é que quando nós sentimos que as coisas estão travadas na terra, é porque elas estão se movimentando nos céus. E isso é realmente uma verdade que eu carrego dentro do meu coração. Eu acredito que o céu nunca para, né? O céu sempre está em movimento. Então, quando nós sentimos que as coisas estão travadas na terra, sem sombra de dúvidas, não é por isso que o céu parou. Não é por isso que Deus deixa de agir, né? Muito pelo contrário, eu falo que quando Deus para as coisas ao nosso redor, é justamente para nos convidar para um lugar de intimidade. É justamente para nos convidar para um lugar de concentração e introspecção. Quando as coisas param, quando as coisas travam, né? Esse ano eu vivi muitos momentos assim, eu falava, gente, não tem condição. Qualquer outra coisa já teria acontecido, mas a sensação que me dá é que isso nunca vai se resolver, de que esse tempo nunca vai passar. E no final das contas, isso foi um tratamento de Deus comigo nos níveis mais profundos da minha vida e nos níveis mais profundos das minhas experiências diárias. Então é como se Deus estivesse me falando assim, olha, enquanto você não entender o que eu quero fazer, enquanto você não entender o lugar que eu estou te conduzindo, essa situação vai permanecer exatamente da mesma forma, porque é nesse cenário de desconforto, de impossibilidade humana que eu vou agir. Então é como se Deus falasse assim, eu sei que você tem o hábito de resolver tudo, eu sei que você tem o hábito de ter as melhores ideias, eu sei que você tem, você é acostumada, né, com criar soluções e que em muitos momentos eu te dou sabedoria para sair dos lugares desconfortáveis que você se encontra, mas desse lugar você não vai sair, porque eu não quero que você se distraia com outras coisas. Eu quero que nesse momento você siga orientada pela minha voz. E eu lembro que eu vivi várias situações e teve um momento que eu falei assim, Deus, então tá, o que você quer? Porque às vezes a gente precisa só entender o que Deus quer, né? Não é sobre o que nós queremos, não é sobre onde nós queremos chegar, não é sobre a forma que nós achamos que é o melhor para conduzir aquele momento presente. É sobre o que Deus quer fazer a partir disso. É sobre o que Deus quer nos mostrar nesse lugar. Eu falo que quando nós começamos a orar, a buscar e pedir que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, muitas coisas vão se desdobrar de uma forma desconfortável. Por quê? Nós temos uma tendência em permanecer em lugares confortáveis que não são lugares para nós mais, que não são lugares que Deus tem para nós mais, não são amizades que Deus tem para nós, não são relacionamentos que Deus tem para nós. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus e a gente pede e clama para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas, muitas coisas desconfortáveis acontecerão. Muitos lugares que antes faziam sentido para nós deixarão de fazer sentido, justamente porque todas as desordens da nossa vida estão se organizando para a vontade de Deus. E não existe mudança confortável, não existe alterações de rotas simples de serem feitas a ponto disso não gerar dentro de nós nenhum incômodo. Então entendam esses momentos como parte do processo no qual Deus tem feito algo grandioso. E aqui fala o seguinte, uma coisa que eu anotei, né? Deus nos leva a uma parada justamente em que o desconforto grita. E muitas vezes temos que parar justamente no lugar que dói. Nesse lugar, Deus iniciou um novo tempo na vida de Jacó. Esse lugar é o lugar de processo que Deus irá te alinhar. Então, pensem comigo. E eu vivi uma situação extremamente desconfortável. E Deus não só me tirou desse lugar, como Ele me quebrou nesse lugar, antes de me tirar. Então, a forma que Deus agiu ali para me mostrar que aquele lugar não era mais para mim, foi me quebrar naquele lugar. E às vezes a gente pensa, não, mas será que Deus permitiria isso? Será que Deus permitiria a dor? Ele não é um Deus que cuida, Ele não é um Deus que sara, Ele não é um Deus que está comigo em todo o tempo? Será realmente que Ele me colocaria em uma situação de dor? E sim, Deus pode permitir uma situação de dor para que a gente enxergue com mais clareza. E eu vejo isso, inclusive, como um cuidado de Deus, porque se tivesse confortável e se fosse um direcionamento dentro do conforto, talvez a gente não entenderia, talvez a gente continuaria ali. Então,
Às vezes situações que nos provocam dor, que nos provocam frustração, que nos provocam, enfim, né, a sensação de rejeição ali, a sensação até mesmo de traição em alguns momentos, elas nos promovem, né, elas nos arremessam para algo grandioso que Deus tem para fazer. Mas até isso acontecer, nós precisamos ter resiliência e fé para acreditar que realmente é um movimento de Deus. Todas as vezes que o céu se revela para nos mover para um novo lugar, ele desconstrói as nossas habilidades. Yara, como assim Deus desconstrói as minhas habilidades? Se ele não desconstrói as suas habilidades, você permanece ali. Então, sendo bem sincera, gente, teve momento, assim, que eu fui movida para um outro lugar em que eu deixei de saber coisas que eu sabia. Eu comecei a ter dificuldade em coisas que eu tinha muita facilidade. Era como se eu tivesse desaprendido algumas coisas para que eu questionasse se aquele lugar era realmente meu. E é realmente incompreensível pensar que em um cenário breve atrás, você faria aquilo com muita facilidade. Mas Deus tem todo o poder sobre a nossa consciência, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa sabedoria. E Ele nos conduz a uma nova visão sobre como nós precisamos enxergar aquilo ali. Entendam que quando Deus quer te promover para um novo lugar e para um novo nível, o seu presente deixa de fazer sentido. O seu presente se torna desafiador como nunca. O seu presente drena a sua energia de uma forma que você não consegue conter. E aí você começa a reavaliar aquela situação e fala, isso não tá fazendo sentido mais. Essa situação não condiz mais com o que eu acredito que eu deva fazer no mundo, que eu deva fazer na Terra, né? Que faça sentido para que eu possa desfrutar dos meus sonhos. Isso está me consumindo de uma forma tão desalinhada com o que eu gostaria de viver e com o que eu acredito que eu possa fazer, que eu preciso mudar a rota. Então, essa inquietação, esse desconforto, muitas vezes essa dor, em outras, um cansaço extremo, um desgaste extremo, pode sim estar sendo proporcionada por Deus para que você se mova para um novo lugar. Então, acreditem, e essa é a palavra que eu queria usar para encerrar isso, que quando nós nos rendemos nesse cenário de desconforto, a gente para de lutar ali para que isso mude e para que isso se torne confortável. Deus move o vento e a rota para a direção que você precisa estar. É nesse lugar que nós somos amadurecidos. É nesse lugar que nós evoluímos. É nesse lugar que nós crescemos. É nesse lugar que nós crescemos na intimidade, na dependência e na vulnerabilidade diante de Deus. Se tem algo que eu já desisti na minha vida é de me posicionar como forte e como suficiente diante da vontade do Senhor. E eu tenho entendido que o mais importante, o mais alinhado com os propósitos e os planos dele para mim é confiar e me colocar totalmente à disposição para o que ele quer fazer, independente dos sentimentos que serão gerados dentro de mim. Quando eu tô muito angustiada, eu falo, Jesus, aumenta a minha fé e me conduza nesse contexto para que eu possa desfrutar do seu querer e da sua vontade em um breve momento que é boa, perfeita e agradável. Jacó suportou o desconforto e não só suportou, como descansou no lugar de desconforto para desfrutar da promessa, para desfrutar da revelação. Então entenda que esse lugar que você está agora, independente das circunstâncias, é o lugar que vai produzir o que é bom, perfeito e agradável na sua vida.